Prêmio Nobel deu a pista do momento. Os laureados com o Prêmio Nobel da Paz são dois grandes defensores da liberdade de expressão e da imprensa livre. Dois combatentes pelos fatos, pois os fatos existem. Durante algum tempo se tentou negar a existência dos fatos. E agora, em tempos de fake news, a defesa dos fatos se tornou tão central quanto, é claro, afirmar que a Terra não é plana, pois isso é um fato. Então o prêmio foi para a filipina Maria Ressa e para o russo Dmitry Muratov. O que eles representam? A luta contra a mentira, contra a falsificação, contra a omissão, contra a manipulação, contra os podres poderes que tentam encobrir aquilo que deve chegar à população, contra todos aqueles que querem manter a população ou as populações na ignorância. É uma premiação muito política e civilizatória, no sentido de dizer que a imprensa livre é fundamental. Mas imprensa livre não é ter o direito de mentir à vontade. É fundamentalmente ter o compromisso com a divulgação da verdade, contra tudo e contra todos, contra os poderes. No mundo inteiro, os jornalistas continuam sofrendo, morrendo, sendo feitos prisioneiros, tudo porque insistem em buscar fatos e verdade. E são muitas as áreas em que é preciso fazer isso. Eu leio, por exemplo, que no Brasil 10% das pessoas não querem se vacinar. O que pode levar uma pessoa a não querer se proteger contra um vírus devastador como esse coronavírus? São muitas as razões. Alguns têm medo de agulha. Então seria preciso, quem sabe, fazer um acompanhamento psicológico. Outros não acreditam na vacina. E aí é preciso lutar contra a desinformação. Os números do Brasil mostram que com o crescimento da vacinação tem caído o número de casos de infecção, de hospitalizações e de mortes. É número. Está ali mostrando. Ainda tem em torno de 500 mortos por dia no Brasil, mas já foram 3.000. E aí não foi a cloroquina que derrubou, foi a vacina. A vacina. Agora, o incrível é que muitos não querem se vacinar por ideologia. A ideologia, tem muitas definições de ideologia, mas uma delas é esse encobrimento da realidade, essa distorção, deformação da realidade em função de uma matriz introjetada no cérebro, no imaginário, na cabeça, que impede de ver fatos, que distorce, que encobre, que deforma. É terrível ver que a pessoa pode deixar de se proteger contra um vírus porque está infectada por uma ideologia que a impede de enxergar. Então é preciso lutar contra essa desinformação, para que as pessoas se protejam, para que as pessoas possam, protegidas, retomar o caminho da normalidade. Olhe pela janela com a primavera e quero sair, mas ainda tem medo. Tem um amigo de 70 anos entubado e tinha tomado as 2 doses, então tem escape. Mas ninguém diz o contrário. Agora, o maior número de pessoas ainda hospitalizadas, entubadas ou morrendo está entre os não vacinados ou aqueles que têm a vacinação incompleta. Então é preciso que a vacinação avance. É o que está dando certo. Há toda uma história das vacinas mostrando o quanto elas são bem-sucedidas.
O jornalismo tem a ver com isso. Esse jornalismo que está sendo laureado pelo Nobel para a Maria Ressa e o Dmitry Muratov, porque na Rússia e nas Filipinas a situação não é de brincadeira. Ela é extremamente perigosa. Os adversários do poder podem ser condenados, maltratados, eliminados. Então é um prêmio que indica muito, que dá o sinal de uma época. Outro prêmio Nobel que chamou a atenção foi o prêmio Nobel da Literatura para o tanzaniano Abdul Razak Gurnah, que ninguém conhecia e que parece ser um escritor muito interessante, tratando da África Oriental com uma perspectiva pós-colonial. É algo muito forte hoje, né? Olhar criticamente os estragos do colonialismo, que criou toda uma mentalidade, um imaginário, uma perspectiva, um paradigma, uma ideologia, e que afetou tudo. Se fala de uma epistemologia colonial, e hoje o que se quer é justamente uma epistemologia pós-colonial. E a arte tem um grande papel na leitura, na interpretação, na crítica de tudo isso. E o Nobel mostra que se abre, que amplia o leque, que traz outros horizontes, que não quer ser mais simplesmente o reduto de um determinado grupo, ainda que falte muito, né? Porque, como se sabe, o Nobel premia poucas mulheres e poucos não brancos. Mas parece que o horizonte está se ampliando. E neste ano de pandemia, a sinalização é clara. De que precisamos? De liberdade de informação, de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa comprometida com a verdade, de busca pelos fatos, de combate à desinformação, de ciência. Precisamos de tudo isso. E é claro que deveriam ser coisas asseguradas. Quantos anos, por assim dizer, de iluminismo, entendendo-se que o grande projeto iluminista era o projeto da verdade, da ciência, da tolerância, do combate à ignorância. Mas a história não é linear, ela não avança como um trem de uma estação para outra, num caminho único. Ela bifurca, ela recua, ela dá saltos, ela retrocede. Não há nada, absolutamente nada garantido. É preciso lutar constantemente, com todas as armas possíveis, em nome deste projeto. Projeto de tolerância, de inclusão, projeto civilizatório nesse sentido, no sentido de mais justiça social, mais equilíbrio e, é claro, defesa do planeta. Hoje é muito importante defender a casa onde moramos, a natureza, o meio ambiente, todas essas coisas. Então, é interessante ver esses laureados na literatura, na paz, indicando que a hora é muito importante e é a hora da defesa de valores fundamentais que estruturam a democracia. Aquele sistema onde as pessoas podem produzir diferenças e, ao mesmo tempo, elas são vistas como iguais. Iguais naquilo que é propriamente o fundamento. Ser livre, não ser discriminado por cor de pele, por religião, por gênero, não. Enfim, fico aqui conversando, falando, um assunto puxa o outro,
E tudo que eu queria dizer é que fiquei animado com esses prêmios destinados a pessoas tão comprometidas com a liberdade, com a verdade, com a informação e com a arte.